Olá. Olá. Oi, pessoal. Olá para quem estiver chegando. Seja muito bem-vindo. Já tô chegando por aqui. Só um minutinho. Já tô aparecendo, surgindo. Oi, Maria, oi, Tiene, Débora, Eudenir, Lu, tudo bem? Deixa eu começar aqui uma outra coisa, gente, me dá um minutinho, Débora, tudo bom? Que eu tenho uma outra situação aqui que eu tô tentando me colocar em ação. Oi, boa noite, tudo bom, Maria? Feliz em te ver. Deixa eu só ver aqui se tá tudo dando certo, porque eu tô entrando com live simultânea hoje. Já conto para vocês qual é a novidade. Seja bem-vinda, Sandra. O que tá acontecendo? Tô ao vivo. Oi, a Dilma, tudo bom? Tudo bem? O que temos aqui, que essa imagem tá meio embaçada? Boa noite, quem tá aqui no Face. Rafael, boa noite, tudo bom? Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Gente, vocês me dão um minutinho? Oi, Marcos chegando, tudo bom no Face? Vamos ver quem mais que chega por aí. Helena, boa noite, Helena. Bem, então, pessoal aqui do Insta, já dei uma boa noite primeira. Estou aguardando que o pessoal no Face está entrando. Rosa, boa noite. Já vou me apresentar para o pessoal do Face. O pessoal do Insta já me conhece há mais tempo. Por favor, vão chamando os colegas. Gente, olha a Etienne dizendo, bora compartilhar, gente. Então, por favor, quem está chegando aqui no Insta, chama os colegas no Face também, que a gente vai aí desenvolver conteúdos, procurando ao máximo tá levando conhecimento, coisas de uma vida que foi buscado, na medida do possível tá agregando informações que possam fazer diferença na vida de colegas profissionais. Boa noite, Raimunda, Dulce, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando aqui, primeira oportunidade junto ao pessoal do Face, e aqui as pessoas que estão dando oi, que já são pessoas que a gente tem contato com frequência. Tereza, boa noite. Então, pessoal, se puderem, por favor, compartilhar com mais colegas, mandem aí no Insta um aviãozinho aí chamando outros colegas e a gente já está começando. Só vou dar mais um minutinho para a gente estar introduzindo e dando sequência dentro do que eu tenho aqui de proposta para a gente conversar no primeiro momento. Boa noite, Ângela, tá me dando boa noite, Elisete, Pati, Silvana. Isso no Face. O pessoal aqui, a Rosidalva, oi no Insta, e a gente vai aqui entre um e outro procurando interagir. Aqui são duas situações de aparelhos, então vou olhando um pouco para um pouco para outro, para procurar dar uma atenção e interagir de forma direta, o mais direto possível com cada um. Eu vou pedir para vocês só que me passem mensagem, quem está aqui então, já nessa interação, mensagem em como que está se fazendo som para vocês e imagem. Podem me dar um retorno, por favor? Professor Rogério Belo chegando, muito bom ter o senhor aqui, gratidão, muito boa noite, feliz pela tua presença. Professor Regina no Face, por favor, gente, só me deem. A Dilma está dizendo que compartilhou com muitos colegas, gratidão a Dilma. Fátima, seja bem-vinda também. Me passem, por favor, então, uma noção de como que tá o som e imagem. Tá, no Insta tá ok e no Face também está ok. Ótimo, então. Vamos lá? Vamos entrar já num primeiro momento, para mim estar me apresentando, dentro de uma situação que, como eu comentei para o pessoal do Insta, já tem aí uma frequência, a gente faz lives, está interagindo aí periodicamente, mas no Face, eu tô chegando agora,
dentro de uma proposta onde essa semana eu tive uma oportunidade, uma possibilidade, me foi passado de estar interagindo com novos profissionais, outros profissionais, dentro do grupo, dentro da página da ProHair, com muitos profissionais da nossa área aí também. Então a gente vai somar esses conhecimentos que eu venho trazendo com os meus seguidores do Insta e esses profissionais, vocês que estão aqui chegando nesse momento, então, que eu estou aqui nesse primeiro contato, muito feliz por isso, e eu quero me apresentar rapidamente. Gente, me dá um minutinho, quem já me conhece, para mim me apresentar para quem eu estou tendo esse primeiro contato, muito provavelmente a maioria desses profissionais, porque eu acho isso bem importante. Às vezes também chegam alguns novos aí, a gente vai se apresentando, mas quem sou eu? Sou gaúcha, então vamos falar primeiro do estado, para vocês entenderem esse sotaque, tá, pessoal? Meu nome é Renata, Renata Machasso, sou gaúcha, então, aqui do interior do Rio Grande do Sul, profissional da área já há 19 anos, e nesses 19 anos uma trajetória aí de muita busca, muito vivenciar as possibilidades em buscar informações, buscar conhecimento dentro do nosso universo da capilar, da estética capilar de forma mais direcionada. Eu tenho formação em estética e cosmetologia, tá? Mas assim, falando nesse momento em estética capilar, em coisas que envolvem a capilar. Então eu fui buscar esses conhecimentos procurando assim, sanadores, essa busca constante. Eu me identifico muito com todo profissional cabeleireiro, porque eu entendo das dores que todos nós em algum momento passamos ou que ainda muitos estão passando. Oi, gaúcha Regina, eu sou de Marau, pertinho de Passo Fundo. Você está aí numa distância de uns 700 quilômetros aqui de mim, Regina, mas que bom, temos gaúchos aqui então tem mais sotaque. Então, nesse contexto todo, o que acontece? Eu me voltei para a área da educação, e esse me voltar para a área da educação, já dei aula na faculdade, no curso de estética e cosmética, e também de estética capilar, na instituição da UBRA, o Campus Carazinho, aqui no nosso estado. Isso há alguns anos atrás. Aí depois eu dei uma paradinha em virtude de gravidez e N fatores. Hoje eu atuo com cursos no meu espaço, cursos presenciais. Além desses cursos presenciais, eu tenho curso online que foi lançado há pouco tempo atrás. Esse curso online foi lançado, na verdade, em janeiro. Agora a gente vai ter a segunda turma, o lançamento, final desse mês. E é um foco muito específico. Esse muito específico está direcionado de forma, assim, então focada em cabelos brancos, não apenas cabelos brancos, cabelos grisalhos, metodologia para trabalhar com eles, e dentro dessas metodologias eu não tenho como trabalhar só o branco e o grisalho, não. É uma abordagem muito mais ampla que tem uma amplitude nisso, de expandir várias bases de conhecimento no que envolve o trabalho nosso da colorimetria no dia a dia. E aí temos um outro detalhe. A colorimetria que eu falo e que eu vou falar nessa live. De repente muitos vão estranhar. Por quê? Porque não é a língua habitual da colorimetria. Pois, para vocês entenderem, por uma vida eu procurei e por uma vida eu passei por N problemas, por N dificuldades que não entregavam os resultados porque eu tinha acesso a uma colorimetria que ela estava baseada no que hoje a gente tem de informação no nosso mercado, que ela é uma colorimetria muito comercial. Comercial por quê? Comercial porque ela tem uma linha de explicações. Deixa eu tentar aqui trazer para vocês da melhor forma possível, mas uma linha de explicações que traz ao profissional cabeleireiro uma visão que, na verdade, não vem de encontro e não é o que, na real, acontece nas reações químicas, no que envolve os produtos que a gente usa, e a gente aí chega na nossa prática e fica simplesmente, assim, amarrado nessas entregas de resultado, frustrados, e a nossa cliente também, porque ela confiou na gente. E aí existe todo um processo mútuo de troca. A nossa cliente cria uma expectativa conosco, nós nos prospectamos na melhor possibilidade, dando o máximo de nós, mas se a gente não tiver a informação
consistente, certeira, a gente não vai entregar o resultado. A gente não vai entregar o resultado certeiro também. E aí vem a decepção de ambos os lados, a frustração e as dores. E, como eu disse, eu entendo muito bem dessas dores. Então, o que hoje eu trabalho? Eu trabalho colorimetria científica, que a partir do momento que eu conheci ela, isso é coisa recente. Recente eu falo o quê? Em 1 ano e meio aproximadamente. Hoje a minha prática se baseia nela. Por quê? Porque foi o que realmente trouxe efetividade no meu dia a dia, para os meus trabalhos, para as minhas clientes, me trouxe economia de produto, me trouxe amplitude em possibilidades de mais clientes sendo atendidas, clientes mais satisfeitas. Então, assim, existe um universo muito amplo, vasto para ser explorado. Eu não estou aqui para falar de colorimetria para vocês. Falando aqui, gente, tô entre os dois, mas então isso é coisas que eu já passei pro pessoal do Insta. Gratidão por estarem, cada um que tá aqui. Só tô tomando esse minutinho mais direcionado pro pessoal do Face para esclarecer. Mas eu não tô aqui para falar de uma colorimetria que é a corriqueira, tá? Eu tô aqui para trazer uma outra versão, uma outra visão, e que essa versão e essa visão é que realmente vai possibilitar a entrega dos resultados que nós, quando profissionais cabeleireiros, tanto esperamos, buscamos, queremos e precisamos para o nosso dia a dia, lá na prática, trazer a satisfação, tanto nossa quanto do profissional, do nosso cliente. E aí a gente tem o quê? Também o retorno financeiro, porque é toda uma somatória. E nessa somatória, tudo que a gente tiver de bases que realmente tenham métodos te dão uma direção. Eu saio daqui, eu crio um projeto, eu chego ali com um resultado certeiro. Quando eu tenho apenas práticas, receitas, eu não consigo ter a segurança. E é aí que os erros, os imprevistos acontecem, a frustração e as tristezas. E é aí que a gente chega no final com aquele sentimento de não dever cumprido. Então, a minha meta como profissional hoje, cabeleireira, além de cabeleireira, educadora, que eu tomei para mim, junto com outros profissionais, o professor Rogério Bel, que está aqui no Insta, o professor Rodrigo Menha, que foi a minha tábua de salvação, a minha e de tantos colegas, quando a gente teve ali em curso, a gente conversou muito a respeito, até hoje a gente conversa. Ele nos abriu um universo que, infelizmente, o profissional cabeleireiro ainda não tem muito acesso, que agora está se fazendo, e isso foi revelador na nossa vida. Foi revelador no sentido assim, a gente achou que sabia, uma vida procurando informação, eu estou aí ótima, cheia de informação, não tem uns resultados, aqueles todos que eu assim prospecto da forma efetiva 100%, mas eu chego lá nos 90%, mas aqueles 10 ainda me frustravam. E aí, com a colorimetria científica, eu consegui atingir o que eu sempre quis. E esse é o que eu sempre quis, é o que eu quero, sempre quis levar o que fosse consistente para o profissional cabeleireiro. E aqui hoje eu tô, porque é o que eu sempre quis, é o que hoje mais do que nunca eu quero, porque hoje sim, hoje eu tenho possibilidades de estar contribuindo junto com esses outros colegas, com esses outros profissionais. Mencionei apenas o professor Rodrigo Menha e o professor Rogério para não citar ele, mas necessitar esquecer muitos. Então, gente, o que hoje eu tenho? Eu tenho da minha última live, eu toda segunda-feira às 4 horas da tarde vou estar entrando com uma live de conteúdo, respondendo perguntas, eu normalmente não digo sim e não na pergunta, não, eu amplio e trago conhecimento em cima das perguntas que chegam para mim, tá? Então, assim, hoje eu tenho da última live perguntas que ficaram, que não teve possibilidade de ter tempo. Eu não vou me estender muito aqui, a ideia é em torno de meia hora, 40 minutos, responder algumas. E toda segunda, às 16 horas, toda quinta, às 19, eu vou estar entrando com live, trazendo essas informações que vão ir se somando em conhecimento. Ainda, para quem não me segue, eu deixei aqui na entrada do Face, para quem não me segue no Insta, eu deixei aí qual é o meu Insta, Renata, underline, arroba Renata, underline, Machaço, underline, educadora. Lá já tem muito conteúdo para vocês que estão aí do Face, que ainda não me acompanham. Tem muita live de conteúdo gravado que vai somando conhecimento. Tem muita coisa lá curtinha, que é rápida, para vocês entenderem um pouco melhor esse contexto todo do que eu estou me propondo, do que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, segue lá, acompanha os conteúdos, comenta e deixa perguntas também. Que essas perguntas que vocês trazem são muito, assim, especiais, são muito importantes para mim entender quais são as dúvidas mais pontuais naquele momento
e eu procurar vir aqui trazendo e aprofundando com isso os conhecimentos dentro do que é mais pontual para o profissional, para o colega cabeleireiro. Porque, como eu disse, eu procuro trabalhar as coisas de forma clara e pontual, para efetividade e resultado, seja lá no meu curso, no conteúdo conforme ele foi desenvolvido e feito assim, a orientação toda dele, feito todo o projeto. Quem está lá sabe do que eu estou falando, eu estou até com algumas alunas aqui que estavam acompanhando, a Silvana que chegou, outras pessoas. Então, quem está lá sabe como foi estruturado, tudo que dá maior rapidez, efetividade, resultado em cima de método está lá. E para quando eu venho para as lives também, eu procuro ser pontual, mas um pontual que não fica em sim, não. Um pontual que traga linhas de raciocínio, entendimento e conhecimento, ok? Apresentada estou, sendo assim, vou tomar um gole de água e eu vou para a primeira pergunta e aí a gente desenvolve em cima disso. E eu falo bastante. Quem me conhece sabe. Eu engato, hoje mesmo falei com uma pessoa, eu tenho que me conter, porque às vezes eu engato primeiro e quando eu vejo eu chego em quinta e eu não freio, tá? Então assim, hoje eu tô com 4 perguntas de outras que ficaram lá. Eu vou estar respondendo 2 da Tereza, que tá aqui no Insta, e 2 da Guia. Oi, da Guia, que eu vi que você também tá aqui no Insta. Então, a da Guia me deixou várias, e aí, nessas várias que ela me deixou, eu vou estar respondendo nesse momento 2, tá, da Guia? Na segunda-feira eu te respondo as outras, e conforme forem entrando perguntas lá no Insta, eu vou gradualmente respondendo. Então, fica o convite para o pessoal que está chegando aqui do Face, para que deixem perguntas lá, e dentro disso eu vou estar desenvolvendo também, contemplando as necessidades de vocês. A Silvana aqui no Insta está dizendo, o curso da Renata realmente é para entregar resultados mesmo, eu tenho colocado tudo em prática. Gratidão, Silvana. A Silvana me deixa muito feliz. Cada coisa, cada trabalho que ela faz, cada coisa que ela coloca em prática, e ela está colocando, tem muito conteúdo lá, né? E ela vai, ela estuda, ela faz, ela diz que ela volta, e nisso ela faz, ela me manda os resultados, e me dando feedbacks que me deixam muito feliz por serem feedbacks positivos, que eu sei que iriam ser positivos, em virtude justamente do que eu prospectei lá dentro do que realmente é para entregar o resultado, colocar o profissional cabeleireiro em condições não só da entrega do resultado, mas economia na questão de produtos, uma economia muito grande, uma economia também não só na questão de quantidade de produto a ser utilizado, mas também na escolha de produtos. Eu não falo de marcas, eu não falo de linhas, eu dou orientações de forma assim direcionada para que o profissional ele se liberte. Essa linha tu só tem que trabalhar com esse OX, essa coloração ela tem que ser com esta oxidante. Não, gente, tem muita coisa aí que nas lives que estão lá gravadas vocês já podem ter acesso e entenderem melhor desse universo todo. Como eu disse, eu sou cabeleireira com uma busca muito grande, formada em estética e cosmetologia. Ainda insatisfeita, eu fui buscar muito mais e aí eu fui me especializar em colorimetria científica e diagnóstico para nutrição capilar baseado em cosmetologia. Então, nesse conjunto todo, eu vou mesclando nas informações que podem ir formando uma linha de raciocínio mais ampla. Então, gente, vamos para as perguntas? Pois bem, o que eu vou aqui? Começando com a Tereza. Tereza, pode ser? Então, a Tereza me deixou uma pergunta inicial. A pergunta inicial dela era: olá, quando o cabelo é grisalho, sei que o agravante são os fios escuros. Veja bem, a Tereza está falando que o agravante, ela sabe que são os fios escuros. Por que ela sabe? A Tereza não faz parte do meu curso, mas ela acompanha todas as minhas lives, a gente mantém ali uma constância. Então ela já entendeu que os agravantes, contrariando o que o profissional cabeleireiro pensa e ouviu por uma vida inteira, que é o branco, não é o branco, é o cabelo melânico. Ou seja, o que dá o grisalho? O branco com o cabelo natural melânico. E nesse contexto, qual que está ali sendo o problema que ela menciona, e ela sabe por que ela está mencionando, porque ela vem acompanhando as lives, então, o melânico. Então, ela sabe então que são os fios escuros o agravante. Não importa se é 10, 40, 50%. Vejam bem, a gente ouve tanto se falar em percentual,
a cliente tem 10% de branco, eu vou trabalhar com tal metodologia. A cliente tem 20%, vou trabalhar com outra. A cliente tem 30% com outra, com 80% tem outra. Gente, não existe isso. Eu digo para vocês, pela prática do meu dia a dia hoje, por tudo que eu busquei de conhecimento, então nesse contexto todo não é aqui vender uma ideia. Não, eu estou trazendo para vocês método, informação baseada em ciência. Dentro disso, o que? Não se trabalha percentual de branco. O que se trabalha é presença ou não do branco. Se eu tiver um fio branco no meu couro cabeludo, ou a minha cliente tiver um fio branco no couro cabeludo dela, e ela precisar e quiser que esse fio branco seja colorido, eu preciso usar uma metodologia adequada. E se ela tiver 90% e eu precisar colorir esse branco, a mesma metodologia que eu vou usar aqui é que eu vou usar aqui. E nesse processo de método, eu tenho sim que estar levando em consideração e avaliando questões étnicas e morfológicas, porque hoje não se trabalha mais baseado em etnia apenas. Eu tenho hoje que avaliar étnica e morfologicamente, porque existem pessoas que aparentemente provém de uma etnia. Vou fazer assim uma alusão muito facilitada, tá? Uma alusão onde eu tenho uma pessoa com um olho mais puxado, e esse olho puxado de um mongol, por exemplo, mas esse olho puxado, essa pessoa, ao invés de ter aquele cabelo escorrido, ela ainda tem alguma ondulação. Por que ela tem alguma ondulação? Porque aí houve uma mescla de raça que étnica e morfologicamente acabou se somando características de ambas as etnias. Assim como eu posso ter um negro, que normalmente a pele muito negra, ela teria ali uma situação de aspiralado muito intenso, e a gente vai observar um cabelo com, de repente, uma ondulação, uma onda, não aquele cacho fechado, ou ainda uma pessoa com aquele cabelo negroide com uma pele clara. Então, a gente tem hoje que ser, assim, levar em consideração, se avaliar étnica e morfologicamente para aplicar a metodologia efetiva correta do cabelo branco para os processos de coloração. Porém, proporção percentual não existe, gente. Afirmo isso sentada nessa cadeira, depois de cair dela, quando eu ouvi isso pela primeira vez, ok? Gente, o pessoal aqui do Insta tá conversando, tá interagindo, então eu tô acompanhando, tá tudo funcionando beleza. Aqui no Face eu não tô vendo comentários. Se puderem fazer alguma observação, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão quietinhos mesmo? Vocês são quietinhos assim? Boa noite, ganhei boa noite, então tá funcionando. Cláudia, obrigada, tá? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Seja bem-vindo quem tá chegando. Depois essas lives vão ficar gravadas, essa aqui vai ficar gravada. Quem quiser saber quem eu sou, que tá chegando agora, volta lá e assiste, que eu me apresentei no início. Trouxe aqui qual é o meu propósito. Então, por favor, só me confirmem. Áudio, som, imagem, ok? Me passem isso, por favor. Simone dizendo que eu sou maravilhosa. Ah, Simone, tu é suspeita. Tu foi minha aluna na faculdade e eu te amo também. Seja bem-vinda, Simone. Muito bom te ver aqui, querida. De todo o coração, tá? Muito, muito bom mesmo. Está tudo ok, gente? O pessoal do Face tá meio tímido, não tá me respondendo, mas tudo bem. E a minha bateria aqui de um celular está dizendo que só tem 20%. Então, eu vou dar uma acelerada, tá, gente? A Dilma, você está por aí, pode me dizer quanto tempo eu já envolvi aqui? Vamos ver se eu consigo responder essas 4, senão vai ficando alguma coisa. Ó, Rafa tá colocando ali o meu Insta também, e na entrada dessa live eu coloquei lá qual é o Insta. Então, a Tereza trouxe isso, eu quis aprofundar e vamos lá. Além dessa questão do percentual que eu já procurei explicando para vocês, o tempo de pausa, ela sabe que, então, o agravante são os fios escuros, não importando o percentual. O tempo de pausa aplicado é o mesmo para qualquer tipo de cabelo para obter uma cor uniforme? Primeira situação, 30 minutos, meu Deus, tá. Vamos lá que eu acho que vai dar para nós responder duas. Eu vou responder uma da Tereza e uma, então, da Guia. Ok, gurias? Depois eu volto na segunda e procuro estender e responder mais. Então, se o mesmo tempo para uma cor uniforme, para qualquer situação de percentual, independente do percentual, Tereza, pessoal que está aqui, pessoal que vai passar por aqui depois,
o mesmo tempo de pausa, sim, independente da situação que envolva percentual. Como eu disse, a gente não leva em consideração a questão de percentual. O que a gente precisa para o branco, para resultado efetivo branco, em termos de manipulação, em termos de metodologia? Existe dentro das lives lá informações já nesse sentido, mas pontualmente a gente tem a questão de tempo de pausa expandido, percentual da diluição diferenciado. Tempo de pausa expandido é de 50 a 60 minutos, contrariando aquela questão que normalmente vem nas caixinhas, nas bulas, e isso tem um porquê também, que eu já expliquei em outros momentos, e gradualmente eu vou explicando aqui. A outra situação que diz respeito à concentração de corantes é o que? Nessa diluição, a gente precisa para o branco, por ele não ter melanina, ele não tem o corante natural do fio, porque a melanina é o corante natural. Nas colorações a gente tem corantes artificiais, então o córtex, que é onde as estruturas vão ter que se instalar, elas estão aí numa situação em déficit. Automaticamente eu tenho que saturar e concentrar mais os corantes para que esses corantes eles consigam se incorporar de forma mais efetiva. Então a diluição é 1 por 1. Então eu tenho tempo de pausa, eu tenho diluição e tem mais um detalhe aí. Então vamos lá, vamos ver quem que adivinha. Qual é o outro detalhe? Por favor, eu falei de duas situações. Tempo de pausa, contrariando o que normalmente a gente vê. Vamos lá, pessoal, do Insta que já tá aí. Qual que é o outro ponto que eu já conversei? Ajudem, o povo aqui do Face está chegando agora. São 3 situações. Vamos lá, gente. Tempo de pausa expandido, manipulação e o outro detalhe é o X, gente. Qual volumagem utilizar? Qual volumagem utilizar? Ele tem necessariamente essa variação passar não por uma situação de 20 que vai colorir o branco, 10 que vai colorir o branco. Não. Cada avaliação prévia feita naquela primeira informação que eu trouxe, étnica e morfologicamente, é que vai me dar qual oxidante, qual volumagem de OX eu vou usar. E nessas perspectivas eu afirmo veementemente para vocês, o que não entrega coloração de branco é OX de 10 volumes. A coloração de branco com OX de 10 volumes não vai ter força de propulsão no OX, de modo a inserir de forma efetiva no córtex os corantes, porque o fio ele tem um corpo, essa estrutura toda feita com camadas cuticulares dentro de etnia e morfologia, vem de possibilidades menos expressivas, menos quantidades cuticulares, para mais camadas cuticulares, passando do negroide para o caucasoide para o mongol, certo? Então, nessa avaliação é que eu vou estar direcionando a questão do OX que vai se trabalhar. Aonde? O OX de 20 vai ser trabalhado em cabelos negroides, que sejam negroides e não tenham questões morfológicas associadas de repente num caucasoide ou lá do mongol, porque aí essas coisas têm que ser verificadas. Deixa eu só tomar um gole de água que faltou água para a garganta. Então, se eu tiver, assim, falando numa linha reta, se eu tiver um OX de 20, esse OX de 20 num cabelo negroide, ele vai dar a coloração efetiva do branco. Se eu for trabalhar o cabelo caucasoide, na minha avaliação, esse cabelo ele entra em características e morfologias caucasoide, eu preciso, ou seja, o europeu, eu preciso OX de 30. E no cabelo mongol, que o cabelo mongol, ele envolve o quê? Ele envolve o índio, não é só o asiático, gente, não é o japonês, não é o olho puxado. Eu tenho o índio, eu tenho o árabe, eu tenho ali toda uma região também que precisa ser compreendida. Ali, necessariamente, eu preciso do OX de 40. Então, eu vou trabalhar o OX de 40, eu vou trabalhar o OX de 30 e eu vou trabalhar o OX de 20, dentro de avaliações prévias que vão ser feitas. Nesse conjunto todo, associado à expansão do tempo, de 50 a 60 minutos, então também tem avaliação dentro dessas questões étnicas e morfológicas para a questão do tempo, ainda somado a concentração na diluição de 1 por 1 dos corantes para ter
mais aporte de corantes sintéticos para reagirem com queratinas e melaninas, sim, porque os corantes eles vão se fixar não só nas melaninas, mas nas queratinas também, porque no branco que não tem mais melanina, onde é que iria se fixar? Então, dentro dessa reação metodológica é que eu vou ter real, efetiva, coloração de branco. Não é cobertura. A palavra cobertura, ela é o que hoje se obtém no mercado, que é o quê? O cabelo que vai dar transparência no futuro, que vai, algumas lavadas já tá com aquela transparência, ou ainda no nosso espaço vai gerar transparência, vai aparecer a transparência. Além do que, aquele cabelo que vai ter um desbotamento muito grande. Então, todas essas situações aí da forma de manipulação metodológica dentro de um processo científico é que vai entregar efetividade. Ok, gente? Então, Tereza, não. O tempo é o mesmo, mas manipulação, esses detalhes, tem esses pontos que vêm se somando, ok? Ficou claro, Tereza? Me traz aí. E o pessoal aqui, ficou claro? Qualquer dúvida, perguntas e coisas, levem para lá. Quem tá aqui no Face, tá? Gratidão novamente por quem tá aqui. Eu vou responder, a Dilma, obrigada que tu tá respondendo, que eu tô vendo que tu tá respondendo uma pergunta para Rosidalva. Gratidão, gratidão. E eu vou responder então uma da guia, porque a gente já até se estendeu aqui no tempo com essa questão de me apresentando. Numa próxima, qualquer coisa, deixa algum pontinho para quem tá chegando aí rápido e a gente consegue desenvolver mais. Mas hoje eu tinha que me apresentar, não tinha como não me apresentar, né? Então, da guia. Ela tá me pedindo se ela tem... Eu tenho uma excelente cobertura só com base. A pergunta é, existe a possibilidade de cobertura só com base? Ficou claro, Tereza? Valeu. Obrigada, então, que bom que ficou. E a outra eu te trago na segunda-feira, tá, querida? Que é um sequencial até. Assim, primeiro ponto. A base é o nosso caminho para real, efetiva coloração do branco, sim. Se você consegue... Óbvio, é o melhor instrumento, é a melhor possibilidade que existe na tua mão para coloração do branco, dentro da metodologia efetiva. Se não for feita metodologia efetiva na manipulação, na expansão desse tempo de pausa, aquilo que eu mencionei agora há pouco, a Dilma está dizendo que química é vida. Sim, química é vida. Química e ciência nos possibilita a certeza, a objetividade. Então, dentro disso, a base sempre. E não precisa misturar base com isso, com aquilo e botar dourado. Não, nada disso. Aí começa nessas misturas todas os resultados, as cores indesejadas, as cores ainda mais quentes. Quanto à base, eu já falei bastante nas outras lives também, de potencial de neutralização, de como encontrar, de como fazer testes. Nossa, tem muito conteúdo naquelas lives. Gente, tem conteúdo de curso só nas lives, mais um pouco. Mas, é assim, detalhes. O curso é ainda muito mais denso. Em todo caso, assim. A base é a nossa chave para coloração do branco. Primeiro ponto. Eu consigo colorir cabelo com cor que tenha nuance? Sim. Eu consigo colorir perfeitamente cabelo branco só com nuance. No meu curso eu tenho um cabelo branco. Ele é, assim, um cabelo que tem alguns naturais aqui na base, mas ele é um cabelo branco, consideramos, vamos dizer, 100% branco. A coloração daquele cabelo foi feita com 8-1 e nesse 8-1 tá 100% colorido, não coberta a cor. Existe ali uma concentração, existe ali uma metodologia que levou ele a entregar uma coloração perfeita dentro do uso de 8-1, sem misturar base, mais nuance isso, mais dourado, mais isso, aquele outro. Não, forma direta, prática, aquilo que eu falei. Economia de produto, economia no sentido do nosso estoque, então de forma específica, direcionada, rápida também, que envolve economia de tempo. Então tudo que gerar economia é o que a gente busca, é o que a gente precisa, é o que a gente quer, ok? Então meu projeto Vida é auxiliar profissionais, quando educadora, profissionais cabeleireiros no sentido de terem liberdade de tempo, economia, mais entrada de dinheiro, segurança, autonomia e etc, e resultados, tá? Então, dentro desse conjunto todo, eu consigo, com a base, perfeito, com
cor que só tem uma nuance, perfeito. Se eu tiver uma cor fantasia com duas nuances, aí somo a base com a nuance. Aí eu tenho que fazer ali um somatório. Existem algumas colorações que podem sim vir a fazer uma coloração perfeita aonde tiver mais do que uma nuance, mas isso não posso garantir que todas. Por quê? Porque aí os testes, aqueles que eu oriento sempre, e para quem está me conhecendo agora, eu sou a pessoa dos testes, eu estou sempre aí induzindo a testes, porque é o que nos liberta. Metodologia, conhecimento e testes são a liberdade para o profissional cabeleireiro. Então, dentro disso, aí vai do profissional conhecer muito bem a linha que tem em mãos. Existe possibilidade de uma coloração com duas nuances entregar uma coloração perfeita de branco? Existe. Porém, de praxe, o teste vai te dizer isso. De praxe, a indicação para ter uma garantia efetiva é misturar a base com essa coloração que tenha duas nuances. Mas se tiver uma nuance só, ela vai ter potencial de coloração perfeita, homogênea. Assim, caiu ali, resolveu, fez metodologia exata na tua mão, a tua cliente, com o resultado que você prospectou. Ok? Um outro detalhe que eu acho interessante trazer aqui, nessa questão de ter ou não uma excelente cobertura só com base. Não, vou trazendo uma outra. A gente já se estendeu bastante. Gente, assim, eu disse que ia ser coisa breve, aqui já deve ter dado quase uma hora. Rafa, qual a duração para a live? Já tá indo, tá? Então, gente, gratidão de todo o coração pela presença de cada um de vocês. Na próxima semana, segunda-feira, encontro quem me acompanhou aqui novamente, puder estar presente, convidem mais pessoas. Compartilhem, vai ficar gravada, marquem os colegas, compartilhem, mandem informação, porque a gente, quando pessoas profissionais, se fez bem para você, se começou a abrir uma nova perspectiva, te abrir horizontes, procura ajudar o teu colega. A gente precisa se unir porque as dores nossas, as que eu vivi, são as que me propulsionam a trazer aqui essas situações todas e compartilhar com vocês. E as dores que vocês têm deve ser o propulsor para quando vocês encontram informações que possam ser benéficas para vocês, poderem o quê? Favorecer outras pessoas. Se você a Regina está dizendo que gostaria de ver na prática. Na prática, lá dentro do curso tem vários cabelos e eu posso sim me organizar para alguma hora trazer aqui. Lá dentro eu tenho cabelos feitos coloração, coloração nesse trabalho sólido, tem 2 cabelos lá dentro, um numa altura de 6, outro numa altura de 8, outro detalhe, isso eu vou falar. Tem como fazer coloração efetiva de cabelo branco com 10.0, sem misturar nada, 10.0 base? Vou falar e vou deixar para vocês. E em algum momento vocês me tragam. Ou alguém me responda aqui, gente, pode? É possível fazer coloração, eu não digo fazer revestimento. O revestimento é o quê? Uma camada superficial que vai dar transparência, vai haver desbotamento. Eu digo coloração. Córtex, inserção de corantes no córtex de forma efetiva, que aquela coloração vai se sustentar, vai se manter com 10.0, num cabelo 100% branco. Pensem. É possível? Eu quero que vocês me tragam isso. Pessoal do Face muito quietinho, muito tímido, o resto do pessoal aqui conversando e interagindo. Eu gosto de interação, gente. Então, pessoal do Face, eu vou dizer para vocês, quem tá no Insta me conhece. O que eu gosto mesmo é o ao vivo e a interação e vocês trazerem as situações que dentro disso eu consigo desenvolver cada vez mais. Então, fica essa situação do 10.0, cabelo 100% branco, se eu consigo uma coloração efetiva com ele, somente, sem misturar nada com coisa nenhuma, ele por si só. Então, essa resposta eu trago na segunda, às 4 da tarde, ficamos aqui, combinados, marcados, quem está presente agora ao vivo e quem vai assistir depois. Então, segunda, 4 da tarde, muito feliz com a presença de vocês hoje aqui, gratidão de todo o coração, uma boa noite, fiquem com Deus, valeu pela atenção. Beijo grande, tchau. Deixa eu ver agora qual que eu salvo aqui primeiro.